Pois é, começando a semana. Daniel Celso, Tudo tudo bem, São bem? Salvador? Tudo bom, tudo tranquilo. Segundona, estamos aí Segunda, firmes e fortes. isso. Ontem, final do Campeonato Mineiro, o América levou, né? A América levou, a América Empatou 1 a 1 com o faturou. Atlético no Mineirão e conseguiu esse título aí depois de 15 anos, hein? E foi merecido, né? O América foi aquele time que na reta de chegada mostrou que estava ali para competir. Tinha foco, tinha vontade, mesmo com algumas deficiências, conseguiu fazer o resultado, né? Então, teve que até virar, teve que reverter uma vantagem que era do Atlético e conseguiu um resultado merecido. E parabéns ao Givanildo. E o América usou o mesmo expediente do jogo contra o Cruzeiro, né? É, O América venceu o primeiro jogo jogando no Independência e depois buscou o empate no jogo é. seguinte, conseguiu o empate, né? Que ele dava a vaga. O Givanildo sabe jogar com resultado, com regulamento debaixo do braço, né, Som? Não basta saber jogar, tem que ter um time com disposição. E o Sim. América mostrou isso. O América jogou com disposição. O América teve fôlego nos 90 minutos, foi aquela equipe que se defendeu muito, como fez contra o Cruzeiro. Ficou muito na defesa, mas quando saía em contra-ataque, deixava o Atlético complicado. Como deixou quando o Thiago foi expulso, né? Uma, Sim. uma bobagem sem tamanho. Agora fica. O Givanildo está sendo elogiado merecidamente. Agora fica mais uma vez uma dúvida sobre esse time do Atlético. Então, a próxima pergunta seria É, justamente essa, né? Para a gente não desviar o foco, né? Porque, em primeiro lugar, o América, merecidamente campeão, mereceu mesmo. O time do América, não pelo campeonato inteiro, porque o América foi irregular, mas quando precisou, o América fez o que tinha que fazer e foi campeão. Parabéns para o Givanildo, para a diretoria, para os jogadores. E do outro lado, o Atlético, né? Que saiu derrotado aí nesse título. Mas, agora, tem coisa que, assim, um comandante, um treinador, ele não pode tomar meias medidas. é, Ou ele define, ou ele fica pelo meio do caminho. Um dos grandes erros que o Aguirre cometeu foi o seguinte: não venham falar que o Carlos César jogou mal, não. Que ele jogou bem. jogou Ele bem. cumpriu o papel dele. Vai ter uma turma aí que, para proteger o Marco Rocha, fica falando que o outro jogava. Não, jogou bem porque e agora defendeu. Agora, o que, que o Marco Rocha tinha que ficar no time? O Atlético, a gente sempre falou que o Atlético contratou um elenco, que tem jogador, que tem, então sai o Marco Rocha, entra o Carlos César e põe outro jogador. Ali na Principalmente frente, alguém da quando eu posição. ouvi a Ó, escalação do Atlético, tudo bem que o Marcos Rocha já jogou desse jeito aí, nessa posição, com o Cuca até, mas o Marcos Rocha entrar com a camisa, no camisa 2, né, porque a numeração é fixa, mas jogando quase como um camisa 10, armando o jogo, então não dá. sinceramente, vai fechar pelo lado direito, vai fazer a função do Luan. Você não acha que já virou também em relação ao Casares? Qual que é a do Casares no Atlético, então? Mas eu acho que com o Casares é preciso dizer uma coisa. Eu nunca vi justiça quando você julga por boato. Fulano Ah, sim. falou. O André foi diferente. O André foi fotografado, escornado dentro de uma boate. O Casares, você viu? Alguém viu o Não, Casares? Alguém mostrou o Casares? Alguém mostrou o Casares na noite? Alguém mostrou? não. E aí é o seguinte, agora já estão falando de outros jogadores também do Atlético. Então é o seguinte, antes de fazer esse julgamento, é preciso a gente ter certeza, confirmar. Porque, do contrário, o Casares hoje, ele era um futuro ídolo do Atlético e já virou, tá indo no caminho do André. Quer dizer, não joga. Tá virando um ex-futuro ídolo. Então tá um negócio esquisito. Só agora, Precisa tomar eu tenho uma cuidado. opinião, sempre falei isso pra mim. Se o André, por exemplo, tivesse na noite fazendo. Mas eu quero ver o jogador dentro de campo. Eu não vou ficar julgando o jogador fora de campo. Se o André entrasse no Atlético e fizesse 1 milhão de gols, eu não vou ficar julgando. A mesma coisa é o Casares. Eu quero ver o Casares em campo. E a gente não consegue ver isso. Porque ele não é escalado quando ele tá com uma coisa na perna, quando inexplicavelmente ele não vai pro jogo. Você quer ver uma outra coisa? O Atlético observou o Ed Carlos por quanto tempo? Sim. O Ed Carlos foi decisivo naquela Copa do Brasil, naquele jogo contra o Corinthians. De repente o Ed Carlos não serve. E entra aí o Thiago, que não tem a menor experiência. É. E numa decisão entrou e aconteceu aquilo. Entrou nervoso, Eu aqui complicou. retiro o Leonardo Então, Silva, que é o capitão do time, o principal jogador, para mim, o principal jogador da zaga do Atlético. e aí estão dizendo que o problema foi que o departamento médico, agora né, está fazendo, dizer, o departamento de fisiologia, mais bonito, É. orientou a Aguirre a tirar os jogadores. Então chegamos à conclusão de que o Atlético não tem elenco
para 2 disputas. Chegamos à conclusão de que para o Campeonato Brasileiro o Atlético terá muitas dificuldades. Chegamos à conclusão de que o Atlético precisa contratar jogadores. Porque num jogo decisivo, e aí tem o do São Paulo na quarta-feira, e aí o Atlético, os jogadores não suportam. Mas que time é esse? Tem que ter elenco, que grupo de jogadores é esse? Então, agora, vamos deixar bem claro, foi merecido. Minas Gerais precisava de uma mudança nesse quadro aí, de Atlético ganha, Cruzeiro ganha, e o América tem que permanecer nessa posição, disputando o título, passando por Atlético, passando por Cruzeiro, para que ele se afirme até, primeiro, aqui no estadual, para depois, no Brasileirão, chegar com essa cancha. Isso foi muito importante. Agora, o grande problema que a gente vê é o seguinte, já estão falando, tem jogador do América que já está sendo negociado. Então, daqui a quantos dias começa o Brasileiro? Semana que vem. Então, aliás, semana que vem não, essa semana, né? No sábado começa o Campeonato Brasileiro. O Brian a gente não sabe para onde que ele vai. Acho que o Brian tem passagem para o Nordeste, para o Cruzeiro, para o Atlético. O Brian, segundo o Alencar, ele tem proposta do Cruzeiro, do Atlético, de mais 3 clubes. Um deles o Sport, né? De fora. Por falar em Cruzeiro, provavelmente deve ser o Ricardo Gomes anunciado como técnico do Cruzeiro. Ele disse que tem a proposta que responde até terça, mas a gente sabe que o Cruzeiro já está no Rio tentando a contratação do Ricardo Gomes. Será que seria um bom nome? Ou é o nome que tem também? Né? Eu acho melhor que o Jorginho, engraçado. Sim, eu também acho. Eu acho que tem mais... eu acho que tem mais experiência. É um treinador que pode dar uma ajeitada no time do Cruzeiro. Tomara que seja ele. Vamos ver o que é a diretoria do Cruzeiro, porque passou da hora também de resolver essa questão, né? E a gente volta então falando, Cruzeiro joga na terça, Atlético joga na quarta, América também joga na quarta, Campeonato Brasileiro no fim de semana, muita coisa pra gente falar essa semana. Uma farra. Obrigado pela audiência, gente, um abraço.